Olá pessoal, tudo bem? Bom, hoje nós vamos fazer aqui uma torta de liquidificador de milho, né? Então aqui eu tenho aqui 2 espigas de milho, né? Vou utilizar essa aqui para poder puxar. 2 espigas de milho cozidas, né? 2 espigas, ou então 2 latinhas de milho também, tá? Aqui eu vou colocar, aqui eu tenho 250 ml de leite. Vou colocar aqui de uma maneira que eu não faça muita bagunça. 250 ml de leite, temperatura ambiente, né? Aqui 3 ovos. 3 ovos. Vou bater um pouco esse daqui, tá? Aqui tem o óleo também, 50 ml de óleo. E eu vou acrescentar também uma colher de margarina, né? Ou manteiga, caso queira, né? Aí depende do que você quiser. Vou bater aqui um pouco isso aqui, misturar um pouco. Em vez de bater, bate bem batidinho, né? Fervi bem o milho, né? Agora aqui eu vou acrescentar 100 gramas de farinha de arroz. No caso, pode ser também farinha de trigo, né? Fubá também. Eu tô colocando 100 gramas. Aqui. E aí é só acrescentar o fermento. Coloquei 100 gramas, mas estou achando que tá muito líquida ainda. Então, eu vou acrescentar mais 100 gramas de farinha de arroz. Agora, eu vou colocar o fermento. Aí, eu tava esquecendo do sal aqui. Uma colher de café de sal. Uma misturadinha aqui. Agora, o fermento, uma colher de sopa. Fermento para bolo, tá? E esse aqui eu vou misturar assim. Não tem necessidade de ligar aqui o liquidificador. Uma massa pesada, tá? E agora eu vou colocar numa forma enfarinhada. Que eu passei o óleo e coloquei farinha de arroz, tá? Mas como eu falei, pode ser outras farinhas também. Fubá, pode ser farinha de trigo, a farinha que você queira. No caso aqui, eu quis a farinha de arroz, certo? Agora aqui, vou colocar metade, tá vendo? Da massa. Aqui. E aqui agora vai um recheio. O forno, ele já está ligado. Está pré-aquecendo, né? Está pré-aquecendo. Aqui eu tenho um recheio de milho, brócolis. Aqui tem peito de peru, o milho também, tomate, um refogadinho, né? E aí você põe o recheio que você quiser. Esparramar bem ele aqui. Deixa eu colocar essa forma pra cá. Aí eu arrumo bem ele assim. Agora eu venho com o restante aqui por cima. É uma massa mais consistente por causa do recheio, senão o recheio ia ficar muito mole, o recheio ia afundar tudo, né? Então tem que ficar uma massa mais pesadinha aqui para poder dar consistência. Esqueci de um pequeno detalhe aqui, que não vai fazer muita diferença, mas que eu ia colocar até no meio do recheio, mas eu vou colocar agora por cima, que é o queijo. Eu ia colocar lá no meio do recheio, mas tudo bem, tá por cima aqui agora. Umas fatias de mussarela.
E aí vai pro forno pré-aquecido, 180 graus, geralmente de 30 a 35 minutos, dependendo do forno, né? Aí eu vou desligar um pouquinho o grill, depois eu ligo no finalzinho, só para ele corar, né? Pra terminar de cozinhar, para dar uma... deixar bem crocante em cima. Agora eu vou desligar o grill, porque vai pro forno elétrico. Agora eu vou levar, depois eu mostro pra vocês como que ficou a torta. Acabei de tirar a torta do forno, por mais ou menos 35 minutos. É que a gente sempre fala, varia muito de forno para forno, você vai dando uma olhadinha, né? E também na questão do milho, eu me equivoquei. São 4 espigas de milho, média, cozidas, etc. Aqui o problema é que eu fiz um pouco de confusão, mas são 4, não 2, que nem eu tinha dito. 4 espigas. E agora eu vou cortar aqui um pedaço para nós vermos como que ficou a torta por dentro, né? O sabor também, né? Se deu certo, ficou legal. Eu sempre faço com a farinha de trigo normal. Hoje que eu resolvi fazer com a farinha de arroz. Então, vamos ver como é que ficou. Vamos ver aqui se eu consigo tirar direitinho. Já tá bem quente, acabei de tirar, né? Então, ó, a torta ficou assim. Não tem problema não. Não? Ficou desse jeito aqui. A aparência dela tá bem legal. Ela tá super quente, obviamente, né? Acabou de sair do forno. Então, agora eu vou experimentar para ver como é que ficou o sabor dela. Vamos ver aqui, deixa eu pegar aqui para vocês verem. Não sei se vocês estão conseguindo ver, ó, a textura dela, porque tem o milho, né? Então, ele cria uma certa consistência, a farinha de arroz. Vamos ver aqui. Ficou bem gostosa, viu? Ficou bem gostosa, a massa ficou muito boa com a farinha de arroz. Ficou ótimo, muito gostosa. Obrigada por terem assistido ao vídeo.